Fala, meus futuros federais! Como é que estão? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Professor Vitor na área, trazendo as resoluções do terceiro simulado digital do IAP-IFRN. E antes de resolver as questões, antes de sabermos quais são as respostas, antes de sabermos qual é a sequência de resolução, eu queria saber de você quantas questões vocês acertaram. Já olharam o gabarito? Confere lá, pergunta aí, quer dizer, responde aí, né? Responde aí quantas questões vocês acertaram. Fala também se gostou, o simulado vocês verão que estava super tranquilo, super de boa, bem a cara do IFRN, e a gente vai conferir as questões a partir de agora. Vem comigo, vamos ver, olha só. Terceiro simulado IAP-IFRN, confere aí a questão de número 21. A questão de número 21 é a primeira questão de matemática, que fala o seguinte, ó. De acordo com o texto 1, a pesquisa com informações de 4.061 municípios indica que a flexibilização das medidas restritivas foi confirmada em aproximadamente 62% deles. Com base nessas informações, escolhendo-se um município ao acaso, a probabilidade dele não ter adotado a flexibilização de medida restritiva é aproximadamente de quanto, né? Então, vem aqui comigo, observa a questão de número 21, que diz o seguinte. Gente, você tem um total de 4.061 municípios, tá? Esse é o total, ó. 4.061 municípios. Ele está falando que desses daqui, 62% adotaram flexibilização, né? Ele está falando aí que as medidas restritivas, que a flexibilização das medidas foi adotada em 62%. Ou seja, teve flexibilização. Flexibilização. Tá legal? Então, pessoal, quantos deles não adotaram a flexibilização? Se 62% dos municípios flexibilizaram, então quanto está faltando aqui para 100%? 38% não flexibilizaram, tá? Não flexibilizaram. Beleza? E aí, se você escolher aleatoriamente aí um município que não flexibilizou, a probabilidade vai ser 38%, tá, gente? Só que se você olhar nas alternativas, não está em porcentagem, né? Você quer os quantos não flexibilizou. Então, é 38 sobre 100. Lembre-se que 38% você pode escrever em forma de fração como sendo 38 sobre 100. Beleza? Aí, ó, veja que não tem alternativa ainda. Isso significa que você deve simplificar, ó. Simplifica em cima e embaixo por 2. Quando você simplificar em cima e embaixo por 2, 38 por 2 vai dar 19. 100 dividido por 2 vai dar 50. Então, tá aqui, ó, não dá mais para simplificar, porque 19 é um número primo. A resposta, então, será 19 sobre 50. Portanto, acompanha aí, letra D de dado. Tá legal? Letra D é a resposta da sua questão. Galera, vem aqui comigo e perceba o seguinte. Eu fiz bem direto, né? Pode ser que alguém tenha se perguntado, é porque você não calculou primeiro 38% da quantidade de município e depois dividiu. Gente, se vocês fizerem isso, vocês vão ver que vai dar aproximadamente isso daqui, tá? Então é mais fácil você pegar o complementado de 62, ó, que falta 38 para 100%, né? E aqui você escreve em forma de fração. Então a probabilidade vai ser aproximadamente essa, ó, tá? 19 sobre 50. Ok? Beleza? Tá aí então a sua fraçãozinha. Vamos para mais uma questão, acompanha comigo, ó. Questão de número 22. Segundo o texto 1, a pesquisa usou dados levantados pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM, com 4.061 municípios, ou seja, 73% do total no país. O número de municípios aproximadamente que ficaram de fora dessa pesquisa foi de quanto? Vem aqui comigo no quadro e vamos fazer a questão 22, tá certo? Vamos lá. Gente, observa o seguinte. Na questão 22, ele falou que você tem 4.061 municípios, corresponde a 73% dos municípios brasileiros.
ok? Só que ele está perguntando o número de municípios que ficaram de fora dessa pesquisa. Então, se você teve 73% dos municípios fazendo parte da pesquisa, quantos ficaram de fora? Basta você fazer 100%, porque 100% é a quantidade total de municípios, e subtrair da quantidade que participaram da pesquisa, que foi 73%. Quando você subtrair, você vai ter aqui 27% dos municípios não fizeram parte da pesquisa. Tá bom? Então você precisa encontrar, ó, quantos municípios equivalem a 27%. Tá bom? Faça aí meio pelos extremos, ó. Meio pelos extremos, você vai encontrar 73 vezes x, ok? Igual a 27 vezes 4.061. Então, eu vou ter que fazer essa multiplicação. 27 vezes 4.061. Vou fazer aqui, ó. 4.061 vezes 27. 7 vezes 1 dá 7. 7 vezes 6 dá 42. Vai 4. 7 vezes 0, 0 com 4, 4. 7 vezes 4 dá 28. Agora, apago aqui e vai de novo. Ó. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 6 dá 12. Vai 1. 2 vezes 0 com 1, 1. 2 vezes 4, 8. Quando eu somar, encontramos 7, 4, 6, 9, 10. 109.647. Então, você tem aqui que 73x é igual a 109.647. Tá legal? Agora, você vai pegar esse 73 e passar dividindo, e você encontrará que o valor de x é igual a 109.647 dividido aqui, ó, por 73. Beleza? Tá aí. Legal. Agora veja o seguinte, eu preciso dividir esse valor por 73. Então vamos embora. 73 aqui vai por 1, menos 73, vai ficar 9 menos 3 dá 6, 10 menos 7 dá 3. Vou baixar o 6, ó. Vai por 5, 5 vezes 73 dá 365. Né? Então isso aqui vai restar 1. Vou baixar o 4 e perceba que não dá para dividir. Se não dá para dividir, você vai ter que acrescentar um zerinho aqui para poder baixar o 7, né? Beleza? Então isso daqui vai por quanto agora? Ó, por 2. 2 vezes 73 vai dar 146. Vai restar o quê? 1. E aí vai ficar vírgula, acrescenta um zero aqui, não dá para dividir 0, acrescenta outro zero aqui, por 1, que vai dar 73, né? E aqui vai ter um restinho, vai dar 27. Mas observe que ele pediu aproximado. E aproximadamente na questão aí vai dar 1.502, né? Resposta aproximada dessa divisão, 1.502 municípios não fizeram parte dessa pesquisa. Portanto, a alternativa vai ser a letra C de casa, letra C de carroça aí, questão de número 22. Legal? Vamos para mais uma questão, acompanha comigo, questão de número 23, que diz o seguinte, ó. Conforme o texto 2, a quantidade de casos confirmados da Covid-19 no Brasil até 21 de setembro já supera 4,5 milhões, estando próximo de alcançar a marca dos 5 milhões de casos. De acordo com o enunciado, o número de casos confirmados da Covid-19 no Brasil nesse período, em notação científica, está entre letra A, 45 vezes 10 a sexta e 50 vezes 10 a sexta. Letra B, 4,5 vezes 10 a quinta e 5 vezes 10 a sexta. Letra C. Bom, vamos descobrir, né, gente? Vamos descobrir. Vem aqui comigo no quadro, acompanha a questão do número 23, que eu vou falar aqui uma coisa bastante importante, tá, gente? Deixa eu só apagar aqui e vamos embora, ó. Gente, a questão de número 23, ele fala que a quantidade de casos é maior do que 4,5 milhões. 4,5 milhões é 4 milhões, ó, e 500 mil pessoas, né? Ok? E 5 milhões, ele está entre 4,5 e 5 milhões. Lembre-se que 1 milhão tem 6 zerinhos, 5 milhões vai ter 6 zerinhos também, tá? Beleza, se eu quero transformar isso para notação científica, o que é que eu faço? Gente, note que a vírgula está aqui, você vai ter que deslocar a casa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas para a esquerda. Então isso daqui, a vírgula vai parar aqui, ó, 4,5, e você vai botar na base 10.
10 elevado a 6. 6 vai ser a quantidade de casas que você deslocou a vírgula para a esquerda, tudo bem? Da direita para a esquerda, fica positivo aqui. Legal? Vamos embora então, ó, veja. Eu tenho 5 milhões, a vírgula está aqui. Então você vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, vai ser 5,0 vezes 10 elevado a 6. Então, deu 6 casinhas, 5 vezes 10 a 6. Então, está entre 4,5 vezes 10 a 6 e 5 vezes 10 a 6. Portanto, a alternativa, confere aí, letra D de dado, letra D de Deus, certo? Deus abençoe esses futuros federais, tá bom? Galerinha, só tenha o cuidado aí no seguinte, ó, vem para cá, vem para cá. Na questão aí, estava aparecendo assim, ó, que você tinha 45 vezes 10 a sexta. Tenha cuidado, gente. Nós vimos que para deixar em notação científica, a mantinça, né, que é esse rapazinho daqui, é o número que está na frente da base 10, ele tem que ser um número, esse cara aqui tem que ser um número, o valor que vem aqui, x, tem que ser um número entre 1 e 10, né? Pode ser maior ou igual que 1 e menor do que 10, tá certo? Então aqui, ó, é 45. 45 é um número maior que 10, então não pode, tá bom? Tem que transformar isso daqui, beleza? Mas aí você fala, ó, se você transformar, se você andar a vírgula daqui para cá, né? Ficar 4,5, vai aumentar uma unidade aqui no seu expoente. Então ficaria 4,5 vezes 10 a 7. Por isso que não é essa alternativa, tá? Tenha cuidado, tenha cuidado. A alternativa é 4,5 vezes 10 a 6, tá? Tenha cuidado com isso. Beleza? Então vamos para mais uma questão, vamos para a questão de número 24, acompanha aí comigo, questão de 24, vamos embora. O texto 1 informa que alguns municípios adotaram medidas de flexibilização das medidas restritivas. Suponha que com a flexibilização, uma pessoa precisou se deslocar o equivalente à distância entre os pontos A e B. Então, considerando raiz de 2 como sendo 1,41, essa pessoa aproximadamente andou, né, pessoal? Mudou aqui, é andou, tá? Não é nadou, é andou. O N aqui é na frente, tá? Saiu um pouco errado aí, mas é andou. Beleza? Então, ele quer calcular, gente, observe, ele quer calcular a distância daqui até aqui, ó. Legal? Ele quer calcular essa distância aí, que eu vou chamar de D. Beleza? Essa distância que eu vou chamar de D. Note o seguinte, gente, é porque não ficou tão reto. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma reta aqui, que aí ficaria mais fácil para a gente resolver, né? Vamos ver se eu boto uma reta aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui esse negócio. Deixa eu botar uma reta aqui assim, ó. Desse ponto A até o ponto B. Tá aqui. É uma reta. Pronto. Note que eu posso formar um triângulo retângulo. Esses pontos estão sobre uma malha de um plano cartesiano. Então, você pode formar um triângulo retângulo. Você pode pegar esse valorzinho aqui, ó, de A até B, até esse ponto aqui, na verdade, né? E daqui para cá outro, ó. Formei um triângulo retângulo aí, certo? Aí você vai ver, eu quero descobrir qual é essa medida aqui, ó, que eu vou chamar de D, de distância. Opa! Deixa eu voltar aqui. Eu quero calcular essa medida aqui D, ó, que eu vou chamar de distância. Daqui para cá, pessoal, eu tenho quantas unidades de medida? Observe que eu tenho um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, daqui para cá, eu vou dizer que eu tenho 7 unidades de medida, tá? Ou seja, são 7 quilômetros, né? Ok? Daqui para cá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Então, daqui para cá, ele andou 7 quilômetros. Tá certo? Beleza? E aí, ó, o que é que vai acontecer? Porque note que as alternativas estão em quilômetros, né? E aí, o que é que vai acontecer? Você vai fazer o teorema de Pitágoras aqui. D ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ó. 7 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Ok? Então, D ao quadrado vai ser 7 ao quadrado dá 49 mais 49. Beleza? Então, D ao quadrado vai ser igual a 49 mais 49 dá 98. Tá certo? Então, o valor de D, ó, você precisa extrair a raiz. D vai ser a raiz de 98. Correto?
Galera, raiz de 98. Se você analisar pelas afirmativas, raiz de 98 é quase 100. A gente sabe que a raiz de 100 é quanto? A raiz de 100 é 10. Então vai ser um número muito próximo de 10. Aí você se pergunta, vai ser 10,5 ou 9,9? Gente, vai ser 9,9. Tá legal? Alternativa letra C. Porque é um número muito próximo de 100, que é 10. Tá? A raiz de 100 é 10. Mas se você não se convenceu, você pode fatorar e utilizar as informações que a questão deu. Tá bom? Vem aqui no quadro para a gente fazer. Ó. Vem cá, vem aqui no quadro. Vamos responder aqui a questão de número 24, certo? Tá aqui, questão número 24. Você aplicou o teorema de Pitágoras ali e achou que a distância vai ser a raiz de 98. Bom, se você não sabe tirar a raiz de 98, você vai ter que fatorar, né? Na verdade, não vai ser exata, né? Raiz de 98. Então, você vai fatorar aqui, ó. 98 por 2, isso vai dar 49, né? Não dá mais por 2, vai ser por quanto? Por 7, que dá 7, e por 7, que dá 1. Então, veja que a raiz de 98, isso daqui é 7 ao quadrado vezes 2. Então, a raiz de 98 vai ser a raiz de 7 ao quadrado vezes 2. Note que eu ainda posso fazer raiz de 7 ao quadrado, porque isso é uma multiplicação, vezes raiz de 2. Esse 2 cancela com o índice da raiz, então sai o 7, raiz de 2, ok? E a raiz de 2 ele pediu para considerar na questão como sendo 1,41. Então você vai trocar ali, ó, por 1,41. Quanto dá 7 vezes 1,41? Vamos fazer a conta, ó. 1,41 vezes 7. 7 vezes 1 dá 7. 7 vezes 4 dá 28. Então fica o 8, vai 2. 7 vezes 1, 7. Com 2, 9. Tem duas casas decimais, ó. 9,87. Que é aproximadamente quanto? 9,9. Tá bom? Então a alternativa aí, letra C de casa, sem nenhum problema, questão 24. Vamos embora para mais um. Acompanha comigo a questão de número 25, ó. Uma pessoa com sintomas da Covid-19 estava pesquisando um laboratório para a realização de testes da Covid-19. Essa pessoa encontrou primeiramente um laboratório que fazia o teste pelo preço de R$300. Pesquisando um pouco mais, essa mesma pessoa encontrou um outro laboratório que cobrava R$261 pelo teste. Assim, em relação ao primeiro laboratório, se essa pessoa fizer o teste no segundo laboratório, ela fará uma economia de quantos por cento, né? Então, vem aqui comigo no quadro e vamos responder a mais essa pergunta, a questão aí de número 25. Pessoal, a questão 25, ele diz que a pessoa achou primeiro um teste por R$300, né? Ela pagava aqui o valor de R$300 por esse teste, certo? E depois achou o mesmo que um outro laboratório cobrava R$261. Beleza? Aí ele quer saber qual é a economia que ele faria. Galera, muito simples. Você pode dizer que esses R$300 correspondem em porcentagem a 100% do valor. Isso é 100% do seu valor. E 261 corresponde a quantos por cento desse valor? Vamos ver, ó. Vamos ver. Veja só. Faça meio pelos extremos que você vai encontrar 300x igual a 261 vezes 100. Beleza? Passe o 300 dividindo, você vai encontrar que x vai ser 261 vezes 100 dividido por 300. Observe que você pode simplificar esse zero com esse e esse com esse. 361 vezes 1 é 361, só que isso estará dividido por 3. Ok? Quanto é que dá 361 dividido... 200, né, pessoal? E 61 dividido por 3. 261 dividido por 3. Bom, isso daqui vai dar, ó, vamos lá, fazer a conta aqui. Por 8 vai dar 3 vezes 8, 24, né? Sobra 2, aqui fica 1. Vai por 7, 3 vezes 7 dá 21, né? E aí zeraria. Então isso dá 87, tá? Então o valor de x é 87. Isso é 87 o quê, ó? Por cento. Se de 100% passou para 87%, significa que teve uma redução de quanto? De 13%. Ou seja, sua economia foi de 13%. Tá legal? Então a alternativa aí, letra C de casa. Letra C de coisa boa, ó.
Fiz uma regrinha de 3, 300 corresponde a 100%, 261 corresponde a 87% do valor. De 100 para 87 teve uma redução de 13%. Então é uma economia de 13%, alternativa letra C de casa. Legal? Mais uma questão, vamos embora, que aqui a gente não para. Vamos para a questão de número 26, questão aí do seu simulado, né? Aqui é a questão de número 26 e 27, tá, pessoal? Considere as informações destacadas a seguir para responder as questões 26 e 27. O mundo hoje está em busca por uma vacina para a Covid-19. Já existem vários testes promissores para descobertas de uma vacina segura e eficaz. Aqui está mais avançada e com os testes sendo realizados aqui no Brasil é a vacina de Oxford. Suponha que uma caixa para transporte e armazenamento dessa vacina consiga armazenar 18 frascos com 8 ml do líquido em cada uma deles. E aí ele pergunta, se é necessário 0,5 ml para a aplicação da vacina em cada pessoa, então o conteúdo de uma caixa é possível no máximo vacinar quantas pessoas, né? Então vem aqui comigo no quadro para a gente responder esta questão aí de número 26, pessoal. Questão de número 26, vamos embora aí fazer mais uma questão. Olha só, gente, para poder responder essa questão a gente tem que voltar. Ele diz aqui no final, eu vou até destacar para vocês que suponha que a caixa para transporte de vacina consiga armazenar 18 frascos com 8 ml em cada uma delas, né? Então, eu vou colocar aqui uma caixa, tá? Vou anotar aqui no quadro pra gente, ó. Uma caixa tem 18 frascos, né? 18 frascos e cada frasco desse tem 8 ml, né? 8 ml. Beleza. Agora vamos para a questão. Ele está falando na questão que é necessário 0,5 ml para aplicar a vacina em uma pessoa. Então, com o conteúdo dessa caixa, no máximo a gente pode vacinar quantas pessoas? Bom, vamos lá, né? Então, vem aqui, ó, e observa o seguinte. No total, quantos ml da vacina a gente consegue em uma caixa? Se em cada caixa eu tenho 18 frascos e em cada frasco eu tenho 8 ml, então basta que você multiplique 18 vezes 8, tá? 8 vezes 8 dá 64, vai 6, então 8 com 6 dá 14. Então isso daqui vai dar 144, o que, gente? ml no total que eu consigo em uma caixa. Só que note que eu preciso apenas de 0,5 ml para vacinar uma pessoa. Então esse valor aqui, ó, de 144 ml, você vai ter que dividir por 0,5, porque você precisa de 0,5 para vacinar uma pessoa, ok? Então você vai multiplicar, ó, aqui em cima e embaixo por 10 para poder eliminar essa vírgula, né? Quando você multiplica por 10, a vírgula de uma casa para a direita. E aqui em cima ficaria 1440 dividido por 5. Quanto dá 1440 dividido por 5, pessoal? Vamos fazer essa conta, ó. Vamos lá. 1440 dividido por 5, ó, vem. Vai por 2, porque 2 vezes 5 dá 10, vai sobrar 4. Desceu 4, vai por 8, porque 8 vezes 5 dá 40. Sobrou 4, desce o 0, vai por 8 de novo, porque 8 vezes 5 dá 40, zerou. Então isso dá 288. Tá bom? Olha a dica, olha o macete. Gente, sempre que você tiver um número dividido por 0,5, o valor vai ser o dobro desse número. Ó, e olha que 288 é o dobro de 144, né? Então não precisa perder tempo multiplicando por 10, eu não preciso perder tempo dividindo. Se você tiver um valor dividido por 0,5, vai ser o dobro. Tá bom? Se você tiver um valor dividido por 0,5, vai ser o dobro. Beleza? Então essa é a dica. Alternativa, letra D de dado, letra D de Deus, certo? Deus abençoe esses futuros federais. Vem comigo, vamos para mais uma questão, questão de 27, que diz o seguinte, ó. O conteúdo líquido dos 18 frascos foi despejado em um recipiente em forma de paralelepípedo retângulo, conforme ilustrado na figura 3. Se a face com dimensões 6 por 4 centímetros desse recipiente está assentada sobre uma mesa plana paralela ao solo, então a altura do nível do líquido contido no recipiente é igual a quanto? Então vem comigo aqui e acompanha, gente, ó. Vou apagar aqui, vou precisar
desses 144, tá? Que a gente vai utilizar para responder essa questão de número 27. Beleza? Observe que na questão 27 ele falou que ele tem uma caixa, né? Um recipiente em que ele vai despejar esse líquido aí, né? Ou seja, vai despejar o líquido todinho da vacina. Essa caixa, ela tem 6 centímetros aqui, ó, e 4 centímetros aqui, né? Beleza? 6 e 4. O que é que acontece? Ele está dizendo que o conteúdo dos 18 frascos, ou seja, os 144 ml, vai ser despejado aqui. E ele quer saber qual é a altura do nível do líquido, ou seja, ele vai botar aqui, ó, ele vai colocar aqui, e ele quer saber a altura aqui desse líquido. Você tem um líquido aqui, ó, que eu estou fazendo de vermelho, e ele quer saber essa altura H. Quanto que é essa altura H? Ok? Para descobrir essa altura, você tem que calcular o volume desse líquido. O volume do líquido a gente tem, né? Mas como é que a gente calcularia o volume nessa caixa? Quando o líquido estiver nessa caixa? É um lado, que é o 6, ó, vezes o outro, que é 4, vezes a altura. Como eu estou calculando a altura, o volume do líquido é a altura do líquido, que é H. Só que esse volume do líquido a gente já tem, que é 144. Então, no lugar aqui do VL, que é o volume do líquido, você põe 144. Isso vai ser 6 vezes 4 é 24, vezes H. Tá legal? Então, ó, você vai passar o 24 dividindo, que você vai achar que a altura é 144 dividido por 24. E quanto é que vai dar? 144 dividido por 24, isso daqui vai dar 6 centímetros, né? Deixa eu só conferir, mas é isso mesmo, ó. 24 vezes 6 vai dar 24, vai 2, isso mesmo, 144. Beleza? Então, a alternativa aí, qual vai ser? Ó, 6 centímetros, alternativa, letra D de dado, letra D de deu certo. Tá aí, mais uma questão. Vamos para a questão 28, acompanhe, que aqui a gente não para. A questão 28 diz o seguinte. Sabemos que a Covid-19 espalha-se de maneira muito rápida se as pessoas não tomarem as medidas preventivas corretas. Estudos mostram que uma pessoa infectada pode infectar 2 outras. Suponha que uma pessoa infectada teve contato sem nenhuma medida preventiva e contaminou, na primeira hora, 2 pessoas. E que a cada hora seguinte, essas contaminações duplicam-se. Nessas circunstâncias, o tempo necessário para que se contaminem 2.048 pessoas será: letra A, 11 horas, letra B, 10 horas, letra C, 9 horas, letra D, 8 horas. Galerinha, acompanha aqui comigo, vem comigo aqui no quadro e vamos observar a questão de número 28, galera. Questão 28, questão 28, observa o seguinte. Ele está falando que na primeira hora, ou seja, quando o tempo, vou botar aqui, ó, tempo, for igual a 1, você tem 2 pessoas contaminadas, né? 2 pessoas. Beleza? Ele está falando que a cada hora as contaminações duplicam-se. Ou seja, quando passou 1 hora, ou seja, o tempo é igual a 2, você vai ter 2 vezes 2 pessoas. Duplicou, que dá 4. Não é isso? Quando o tempo for igual a 3, pessoal, ó, tempo igual a 3, então você vai ter 2 vezes 4, que vai dar 8 pessoas. Quando o seu tempo for igual a 4, isso vai dar 2 vezes 8, está duplicando, ó. 2 vezes 8 dá 16, está duplicando, certo? Ele quer saber quando chegar em 2048, quantas horas terão passado. Gente, observa. Quando o tempo é 1, você tem 2. 2 é o mesmo que 2 elevado a 1. 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. 8 é o mesmo que 2 ao cubo. 16 é o mesmo que 2 à quarta. Veja, observe, ó, que quando o tempo é 4, é 2 à quarta. Quando o tempo é 3, é 2 à terceira. Quando o tempo é 2, é 2 ao quadrado. Quando o tempo é 1, é 2 elevado a 1. E lembre-se, bota isso na sua cabeça que é importante, viu? Quando você tiver 2 elevado a 10, pessoal, 2 elevado a 10, isso é justamente o que a gente está pedindo ali, é 1024, tá?
Na verdade, a questão para 2048, né? Mas lembre-se que 2 elevado a 10 é 1024. Se você já tiver isso na sua cabecinha, você não vai nem perder tempo, tá? Em vez de fazer de 1 em 1, né? Ó, quando for 5, quando o tempo for 5, aí vai ser 2 vezes 16, que dá 32. Quando for 6, em vez de fazer de 1 em 1, não. 2 elevado a 10, lembre-se que é 1024. Só que eu quero 2048. 2048, pessoal, observe que 2048 é o dobro de 1024. Só que 1024 é 2 a 10, então isso vai ser 2 vezes, ó. No lugar de 1024, eu ponho 2 elevado a 10. E aí você vai ter, ó, conserva a base, expoente 10 mais 1, 11. Tá aí. 2 elevado a 11. Ok? Ou seja, o expoente é 11, significa que o tempo vai ser igual a 11 horas. Quando você tiver passado 11 horas, você vai ter 2048 infectados, tá legal? Portanto, a alternativa aí vai ser letra A de amor, letra A de alegria. Então, se você lembrar, ó, que 2 elevado a 10 é 1024, acabou, porque você não vai perder tempo fazendo, né? Ó. Aqui você ainda tem que fazer o quê para chegar até lá? Ó? Quando o tempo for 6, aí vai ser o dobro de 32, que é 64. Quando o tempo for 7, vai ser o dobro de 64, que é 128. Quando for 8, o dobro de 128, que é 256. Quando o tempo for 9, o dobro de 256, que vai ser 512, né? 512. E quando o tempo for 10, ó, o dobro de 512, que dá 1024. Né? Então, bota isso na cabecinha de vocês. Isso daqui foi uma coisa que eu falei lá no início do ano. Ó. 2 elevado a 10 é 1024. Isso ajuda muito. Tá aqui uma questão que ajuda bastante. Beleza? Vamos embora então para mais uma questão, questão 29, que diz o seguinte. Em uma matéria sobre a Covid-19, um jornal reservou 20% de uma página para publicidade de figuras. E os 436 centímetros quadrados restantes foram destinados a textos. A área total dessa página é de quanto? Então vem aqui comigo do quadro e vamos responder a essa questão, questão de número 29. Gente, ele falou que 20% da página foi destinado a figuras, né? Se 20% foi destinado a figuras, significa que o restante, que corresponde a 80%, foi para o quê? Os textos, né? Tudo bem? E ele está falando, ó, que o restante que foi destinado a texto aí é 436 centímetros quadrados. Então, significa que 436 centímetros quadrados correspondem em porcentagem aos 80%. Ok? Então, gente, a parte destinada à figura, na verdade, ele quer saber a área total da página, né? Então, e 100% dessa página vai ser quanto? Ó, 100% vai ser quanto aqui em centímetros quadrados? Vamos ver. Bota um X. Meio pelos extremos e tu acaba a tua questão. 80x é igual a 100 vezes 436. Tá legal? E aí vai ficar que x é igual a 100 vezes 436 dividido por 80. Vou cancelar, né, esse daqui com esse, e você vai encontrar então, ó, 10 vezes 436 dá 4.360 dividido por 8. Então a gente vai ter que fazer essa conta, que eu vou fazer aqui, ó. 4.360 dividido por 8. Isso vai dar, se fosse por 6 dá 48, passa, né? Então vai ser por 5. 5 vezes 4 vezes 8 dá 40. Sobra 3. Vou descer o 6, certo? Isso vai 8, 16, 32, né? 8, 16, 32 vai por 4. 4 vezes 8 dá 32. Portanto, vai sobrar aqui, ó, 4, desce um 0. Vai por 5 de novo. 5 vezes 8 dá 40. Zerou. Então, o total, 545 centímetros quadrados. A alternativa, letra D de dado, letra D de deu certo, letra D de Deus abençoe. Mais uma vez aí os futuros federais. Tá bom? Então foi mais uma questãozinha aí para você. Então a questão número 30 diz o seguinte: suponha que em um laboratório chegaram 420 amostras de sangue para serem analisadas e testadas para a Covid-19.
3 funcionárias, Ana, Bruna e Camila, ficaram encarregadas de fazer as análises dessas amostras. Elas decidiram então dividir o material entre si, de modo que a divisão fosse de maneira inversamente proporcional aos seus tempos de serviços na instituição, respectivamente 6, 10 e 12 anos. O número de amostras que coube a Ana analisar foi de... Aí tá aí as alternativas, né? Então vou chamar vocês aqui para o quadro, pessoal, para responder. Veja que isso foi uma questão aí de divisão, o que? Inversamente proporcional. Então quem está mais ano aí vai analisar menos amostras, né? Quem está há menos tempo aí vai analisar mais amostras. Então a questão 30, ele está dizendo que um total de 420 amostras chegaram nesse laboratório aí, né? 420. Ele falou mais, ele disse que Ana, Bruna e Camila ficou encarregado, né? Então vou chamar aqui a letrinha de A para Ana, B para Bruna e C para Camila, ok? Tá falando que vai ser dividido aí em partes inversamente proporcionais de idades. E ele diz que respectivamente ao tempo de serviço, né? Que é 6, 10 e 12. Ana tem 6 anos de serviço, Bruna tem 10 anos de serviço e Camila tem 12 anos de serviço, né? Beleza. Só que eu vou dividir isso daí em partes inversas. Então o que é que vai acontecer? Vamos montar aqui a nossa divisão. Você vai ter que pegar quantas amostras a Ana vai analisar, que eu vou chamar de A, e vai dividir pelo inverso do tempo de serviço dela. Se é 6 anos, o inverso é 1 sobre 6. Isso tem que ser igual a você pegar a quantidade de amostras que a Bruna vai analisar e dividir pelo inverso do tempo de serviço dela, que é 10. Tá? E aí você vai ter que pegar a quantidade de amostras que a Carla, né, vai analisar, que a Camila vai analisar, e dividir pelo inverso do tempo de trabalho dela, que é 12 anos, então é 1 sobre 12. E isso tudo tem que ser igual à nossa constante K, que é a nossa constante de proporcionalidade, né? Lembre-se que na proporção eu posso somar em cima, somar embaixo, então fica assim, ó, lá em cima vai ficar A mais B mais C, dividido aqui ó, por 1 sobre 6, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 12, isso é igual à nossa constante K de proporcionalidade. A soma da quantidade de amostras vai dar o total, que são 420 amostras. Se eu somar a quantidade de amostras que a Ana vai analisar, mais Bruno, mais a Camila, tem que dar 420, que é o total de amostras. E aqui você vai precisar fazer a soma de fração, né? Você tem 1/6 mais 1/10 mais 1/12. Tira o MMC entre 6, 10 e 12, que isso daqui vai dar, se eu não me engano, dá 60. Mas vamos lá, vamos fazer aqui, ó. O MMC entre 6, 10 e 12 vai dar 2, ó. Fica 3, aqui 5, aqui 6. Vai por 2, ó. 3, 5, 3. Vai por 3, 1. Aqui 5, 1. E vai por 5, 1, 1 e 1. Então o MMC vai ser 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5 deu 60. Beleza? Então vai dar 60. O resultado tu divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 60 dividido por 6 dá 10. 10 vezes 1, 10. Mais 60 dividido por 10 dá 6. 6 vezes 1, 6. Mais 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 1, 5. E isso daqui o resultado será 10 mais 5, 15, mais 6 vai dar 21 sobre 60, é a soma dessa fração. Então, você vem aqui e bota 21 sobre 60. Então, organizando aqui, pessoal, ó, só organizando vai ficar 420 dividido por 21 sobre 60, isso é igual à sua constante K de proporcionalidade, que eu vou descobrir quem é. Concorda? Divisão de fração é a oração da Raimunda. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A primeira é a de cima, 420. O inverso é a de baixo, ó, 21 sobre 60. O inverso é 60 sobre 21. E isso é igual à sua constante K. Perceba que se você dividir 420 por 21, isso vai dar 20, né? Ok? Então vai ficar 20 vezes 60. Tranquilo? Isso vai ser igual a K.
2 vezes 6 dá 12. Tem 2 zerinhos ali, isso é 1.200. Então você achou a sua constante de proporcionalidade. Achou a constante de proporcionalidade? Acabou. Eu quero descobrir, está perguntando aí na questão, o número de amostras que coube a Ana analisar. Ana é essa daqui, ó. A dividido por 1 sobre 6 tem que ser igual a constante de proporcionalidade. Então, quando eu pegar Ana, a quantidade de amostras que Ana vai analisar, dividir pelo inverso da idade dela, que é 1 sobre 6, isso tem que ser igual a constante, que é 1.200. Beleza? Vou passar agora este cara que está dividindo, ele passa multiplicando, né? Então, Ana vai ficar, ó, 1/6 vai passar multiplicando 1.200. 1.200 vezes 1 dá 1.200, dividido por 6. 12 dividido por 6 dá quanto? 2. Aí sobrou aqui 2 zerinhos. Então, a resposta aqui, 200, tá? 200 é a quantidade de amostras que Ana vai analisar. Portanto, vai ser letra A de Ana. Ana, letra A. Beleza? Tá aí mais uma questão. Vamos embora para a questão número 31. Acompanhe comigo, ó. No texto 3, observamos uma tirinha com um quadro no formato retangular. Dentro desse quadro, temos 4 retângulos menores, todo com igual comprimento e altura. Cada um desses retângulos menores tem altura igual ao dobro da base. Se o maior retângulo possui 128 centímetros quadrados de área, então as dimensões de cada retângulo menor medem respectivamente quanto? Tá aí as alternativas, né? Então, pessoal, a questão de número 31 diz o seguinte, né? Pode observar aí que no texto lá, no texto 3, né? Acho que foi o texto 3 que ele fala. Você tem um retângulo e ele diz que dentro desse retângulo você tem 4 outros retângulozinhos, né? Na sua tirinha, tá certo? E aí ele está dizendo o seguinte, ó. Cada um desses retângulos menores tem a altura igual ao dobro da base. Então, a altura de um triângulo menor desse, ó, se você chamar a base de x, né? A altura tem um dobro. Daqui para cá vai ser 2x. Isso para cada um desses retângulos, né? Beleza? Ele está dizendo que o retângulo maior possui 128 centímetros de área. Qual é o retângulo maior que a gente consegue formar aqui? O maior retângulo é esse, né? Ó. Ele está falando que todo este daqui tem uma área, de 128 centímetros quadrados. Beleza? E aí ele pergunta, então então as dimensões de cada retângulo desse medem quanto? Bom, gente, se ele falou que os retângulos têm todos a mesma base, ou seja, cada pedacinho desse vale x, e tem todos a mesma altura, que é 2x, então cada retângulo desse vai ter uma área de quanto? Basta que você divida 128 por 4. Se você dividir 128 por 4, isso daqui vai dar, ó, 12 por 4 dá 3, 8 por 4 dá 2. Então dá 32 centímetros quadrados. Cada um. Correto? Então aqui, ó, tem 32 centímetros quadrados de área. Por que isso vai ser importante, pessoal? Porque a gente sabe que quando eu multiplico a base pela altura de um retângulo, eu tenho a área do retângulo. Então veja que a área desse retângulo aí vai ser quanto? Base, que é x, vezes a altura, que é o dobro, ó, 2x. Só que essa área a gente já sabe que vale 32. Então 32 é igual, ó, x vezes x, x ao quadrado. Tem um 2, 2x ao quadrado. Passa esse 2 dividindo, vai ficar 32 dividido por 2 é igual a x ao quadrado. 32 dividido por 2 dá 16, é igual a x ao quadrado. Então o valor de x ao quadrado vai ser o quê? De x, né? Vai ser a raiz de 16. E a raiz de 16 vai dar quanto, pessoal? 4, né? Então, portanto, o valor de x é igual a 4. X é igual a 4, então esse pedacinho aqui, que é a base, ó, vale 4 centímetros, e a altura é o dobro. Vale 2 vezes 4, que dá 8. Então, vai ser 4 e 8 as medidas, respectivamente. Portanto, a alternativa letra C de casa, ó, ok? Então, aí as dimensões medem aí 4 e 8, alternativa letra C de casa, letra C de cachorro, tá bom? Cachorro é aí a nossa questão. Vamos para a questão de número 32, galera. Diz o seguinte, ó.
Suponha que em uma campanha de vacinação de um posto muito movimentado, a cada 5 horas chega uma remessa de vacina de gripe, a cada 6 horas chega uma remessa de vacina para o sarampo e a cada 8 horas chega outra remessa de vacina para hepatite. Se às 7 horas da segunda-feira chegaram juntas essas 3 vacinas, quando chegarão juntas novamente essas mesmas vacinas nesse posto, né? Aí tá aí as alternativas. Galera, isso é típico de uma questão de MMC, porque ele está falando aí de repetição de tempo, ele está falando de encontro simultâneo. Você tem verbo aí, ó, no futuro. Veja aí, ó, voltarão, né? Quando chegarão, na verdade aqui, ó, chegarão juntas, tá vendo? Então aí você tem uma questão de MMC, vem aqui para o quadro, vamos resolver. Questão, portanto, de número 32. Vamos fazer o MMC, pessoal, entre quem? Entre os tempos de chegadas da vacina, que é uma chega a cada 5 horas, outra a cada 6 e outra a cada 8, né? 5, 6 e 8. Beleza? Vamos ver quanto dá isso. Quando você fatorar, ó, vamos lá, por 2, aqui vai ficar 5. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Por 2 novamente, ó, 5, 3 e 2. Aí por 2 novamente, vai ficar 5, 3 e 1. Vai por 3, vai ficar 5, 1 e 1. Vai por 5, vai ficar 1, 1 e 1. Então o MMC aqui vai ser quanto? Vai ser 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Tá certo? Note que 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 2 vai dar 30. 30 vezes 2, 60. 2 vezes 60 vai dar 120. Então você precisa de 120 o quê? Horas. Lembre-se que está em horas. 5 horas, 6 horas, 8 horas. Então após 120 horas, chegarão juntas novamente a remessa dessas 3 vacinas. Só que observe na questão que a questão está falando assim. Vai chegar às 12 horas de segunda, às 7 de terça, às 7 de sexta, às 7 do sábado. Bom, se são 120 horas, você vai ter que dividir 120 por 24. Por quê? Porque um dia tem 24 horas, concorda? Então, quando você dividir por 24, isso vai dar um total de 5. 5 vezes 24 vai dar 120. Então, vai dar um total de 5 dias para que elas cheguem juntos novamente. Mas veja o seguinte, se chegou às 7 horas da segunda-feira, 7 horas de segunda-feira, passados 5 dias, né, mais 120 horas é exatamente 5 dias. Mais 5 dias, você vai estar em que dia? Você vai estar em segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no sábado. Às 7 horas do sábado, né? Às 7 horas do sábado. Tá legal? Passados 120 horas, você vai chegar exatamente às 7 horas de sábado. Portanto, a alternativa aí vai ser letra D de dado. É a resposta da sua questão de número 32. Show? Vamos embora para mais uma, 33. Acompanha, ó. Para vacinação e aplicação de alguns medicamentos, são utilizados seringas descartáveis. Tirando a parte da agulha, a seringa apresenta um formato cilíndrico, como mostra a figura. Se uma seringa possui um diâmetro de 20 milímetros, podemos afirmar que a altura de um medicamento nessa seringa, preenchida com 15 ml do medicamento, será de quanto? Aí, para fins de cálculo, considere π como sendo igual a 3. Então, galera, a questão número 33 diz o seguinte, ó, que você tem uma determinada seringa, que ela tem um formato cilíndrico, não é verdade? E aí ele está dizendo que está preenchido com um líquido até uma certa altura, né? Com um líquido do medicamento aí, até uma certa altura, que ele quer saber que altura é essa. Veja que ele disse na questão que o diâmetro dessa seringa é de 22 milímetros, ou seja, daqui até aqui, passando pelo centro, que é o diâmetro, você tem 22 milímetros. Não, 20 milímetros, né? 20 milímetros, ok? E veja que, se eu quero o raio, né? Porque a gente vai precisar do raio para calcular o volume, o raio é a metade. Daqui para cá, a metade dá 10 milímetros. Beleza? A metade é o raio. Como é que a gente calcula o volume, gente? O volume de um cilindro. O volume de um cilindro é π
vezes o raio ao quadrado, vezes H, que é o que a gente precisa. Tá certo? Aí veja o seguinte, o volume ele já deu aí na questão, né? Ele falou que o volume do líquido é de 15 ml. Mas tenha cuidado, pessoal. Tenha muito cuidado, tá certo? Tenha muito cuidado. Por quê? Lembre-se que 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. Tá bom? Você vai ter que lembrar disso daqui, que 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. Então, se eu tenho 15 ml, então esse volume aqui é igual a 15 centímetros cúbicos, tá? Porque cada ml corresponde a centímetro cúbico. Por que eu fiz questão de fazer isso? Porque observe que a unidade aqui, ó, do raio está em milímetro. O volume está em centímetro. Então você tem que transformar, viu? Transforme de milímetro para centímetro. Mas você também sabe que 1 centímetro é igual a 10 milímetros, né? Basta que você transforme. Então 10 milímetros vai ser 1 centímetro, não é verdade? 1 centímetro é 10 milímetros, ok? Então 10 milímetros é o mesmo que 1 centímetro. O raio aqui é 1 centímetro. Aí acabou, ó, o volume do líquido você já tem, que é 15 centímetros cúbicos. Pi pediu para considerar como sendo 3 na questão. O raio vai ser 1, ó, 1 ao quadrado, e a altura você vai descobrir. Agora ficou 15 igual 3 vezes 1, que é 3, vezes H. Passa o 3 dividindo, 15 dividido por 3, isso é a altura H. 15 dividido por 3 dá quanto, gente? Vai dar 5. Então a altura do líquido aí vai ser de 5, o quê? Centímetros, beleza? A alternativa, portanto, letra C de casa. Tá aí a resposta, letra C de casa, é a alternativa C. Show? Vamos embora então para mais uma questão, 34. Observa aí, ó. Um médico decidiu abrir uma clínica. Para isso, conseguiu um empréstimo no valor de R$280 mil. A taxa de juros simples cobrada pelo banco foi de 0,52% ao mês. Para quitar o empréstimo após 5 anos, esse médico pagará ao banco um total de quanto? Aí está aí a quantia a ser paga pelo empréstimo do médico. Beleza? Então vem aqui comigo, vamos responder essa questão de número 34. O total que ele pegou emprestado, pessoal, anota aí, ó, foi R$280 mil. Correto? E ele disse que a taxa de juros simples cobrada, ó, a taxa aqui, foi de 0,52%, o quê? Ao mês. AM ao mês. Para quitar o empréstimo após 5 anos, olha o tempo, 5 anos. Quanto que ele vai pagar ao banco? Gente, se o tempo está em ano e a taxa está em mês, tem algo errado, né? Tá errado, não pode. Você tem que transformar, beleza? Você vai ter que transformar isso daí, algum dos dois, ou o tempo para meses ou a taxa para ano, você quem escolhe, tá legal? Você quem escolhe. Bom, se eu quiser transformar a taxa para ano, o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa taxa, que é 0,52 ao mês, e vai multiplicar por 12. Por que por 12? Porque um ano tem 12 meses. Então, quando você multiplicar, ó, 0,52 vezes 12, isso vai dar quanto? Vai dar 4, 10, vai 1, 0, 1. Aí aqui 2, aqui 5, aqui 0. Então aqui ficou 4, 2, 6, duas casas decimais, 6,24% ao ano. Então esta conta aí, esta continha aí, vai dar 6,24% ao ano. Agora sim, que eu tenho taxa em ano, tempo em ano, eu posso aplicar na minha fórmula de juros simples. Como é a fórmula? Juros é o CIT sobre 100, né? Então, os juros aqui que o médico vai pagar vai ser de quanto, pessoal? Os juros vai ser o capital que ele tomou emprestado, que é 280 mil. Você vai multiplicar aqui pela taxa que a gente achou aqui, que é 6,24 ao ano, e vai multiplicar pelo tempo, que são 5 anos. E tudo isso você ainda precisa dividir por quanto? Por 100. Simplifica esse zero com esse com esse, você vai encontrar então 6,24 vezes 5. Fazer a conta aqui, ó. 6,24 vezes 5.
5 vezes 4 dá 20, vai 2. 2 vezes 5, 10, com 2, 12, vai 1. 6 vezes 5, 30, com 1, 31. Duas casas decimais, 31,20. Então, você tem que os seus juros aqui vai ser 2.800 vezes 31,20. Então, vamos achar aqui os juros, ó. Vou ter que fazer essa conta ali ainda, ó. Vou fazer o seguinte, eu tenho 2.800 vezes 31, vou multiplicar esse valor aqui, ó, 31,20 vezes 28. Depois eu acrescento os dois zerinhos que tem lá, tá? Daí vai dar 0, 2 vezes 8, 16, vai 1. 8 com 9. 3 vezes 8 vai dar 24. Aí você vai ficar com 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2 aqui vai dar 4. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Então aqui ficou 0, 6, 13, vai 1. Aqui eu tenho 2, 6, 7. E aqui eu tenho 6, 8, né? Beleza? Só que eu teria mais dois zerinhos, né? Se eu botasse aqueles dali, eu teria mais dois zerinhos. Ou seja, eu estou fazendo com 2.800, tem mais dois zerinhos aqui. Só que eu tenho duas casas decimais. Então, ó, duas casas decimais, isso vai dar R$ 87.360. É os juros. R$ 87.360 é os juros. Mas é essa alternativa que eu vou marcar? Não. Ele quer o total que ele vai pagar ao banco. Ele vai ter que devolver os 280 mil que ele pegou emprestado, mais os juros que o banco cobrou, que foi de 87.360. Então, isso aqui vai ficar 0, 6, 3, 7, 8 com 8, 16, vai 1. 367.360. A alternativa, portanto, 367.360. A alternativa, letra C de casa, letra C de Cristo. Ok? Tá aí, questão 34, juros simples. Vamos para mais uma questão, questão 35, que diz o seguinte. Suponha que a medida do comprimento do quadrinho verde, no texto 2, seja igual a x mais 5 e a largura x mais 3. Sabendo que a área ocupada pelo desenho do quadrinho, que toda a área ocupada pelo desenho do quadrinho é 24 centímetros quadrados, podemos afirmar que as dimensões do quadrinho verde do texto 2 é qual? Então, mais uma vez, ele quer saber aí as dimensões do quadrinho verde, né? Então, vem aqui comigo no quadro e vamos responder. Então, pessoal, a questão de número 35, acompanha aí que ele está falando do quadrinho verde agora do texto 2, né? O quadrinho verde do texto 2, ele está dizendo que ele tem as dimensões x mais 5 e x mais 3, ok? E ele diz que a área toda ocupada pelo desenho desse quadrinho é 24 centímetros quadrados, né? 24 centímetros quadrados é a área todinha que ocupa aqui, certo? E ele fala que podemos afirmar que as dimensões desse quadrinho verde do texto 2 é qual? Então, vamos lá. Galera, como é que a gente calcula a área de um retângulo? A área de um retângulo é base multiplicado pela altura. Então, você vai ter que multiplicar, ó, x mais 5 vezes a altura, que é x mais 3. Observe que você vai ter que fazer o velho e bom chuveirinho. Esse multiplica esse, esse multiplica esse. Esse multiplica esse, esse multiplica esse. Então, a área vai ser assim, ó. X vezes x, x ao quadrado. Mais x vezes 3, 3x. Mais 5 vezes x, 5x. Mais 5 vezes 3, dá 15. Então, a área vai ser x ao quadrado, mais 3x mais 5x, 8x mais 15. E veja que a área ele já deu, que é 24. Então, vai ficar 24 é igual a x ao quadrado, mais 8x mais 15. Passa esse 24 para o outro lado subtraindo, você vai encontrar que 0 é igual a x ao quadrado, mais 8x mais 15 menos 24. Então, x ao quadrado mais 8x, 15 menos 24 vai dar menos 9, né? Então, isso daqui vai ser igual a 0. Equação do segundo grau. Como é que a gente faz para resolver a equação do segundo grau? Você pode utilizar delta, Bhaskara, ou pode fazer por soma e produto. A soma das raízes a gente sabe que dá menos b sobre a. O produto das raízes a gente sabe que dá c sobre a. Quem é o b ali? O b é o cara que acompanha o x, é 8. Então, isso daqui vai ser menos 8 dividido por a, que é 1. Menos 8 dividido por 1 é menos 8.
E quem é o C? O C é menos 9, então vai ficar menos 9 dividido por A, que é 1, que isso dá menos 9. Pergunta que eu faço para vocês: quais são os dois números que somados dá menos 8 e multiplicados dá menos 9? Bom, isso daqui vai ser, concordam comigo? Olha só, vai ser menos 9 e x2 vai ser igual a 1. Veja, ó, a soma menos 9 mais 1 dá menos 8. O produto menos 9 vezes 1 dá menos 9. Então as raízes são essas. Só que veja que a gente está falando de área, a gente está falando de comprimento, a gente está falando de um quadrinho, que dimensões, né? Então não existe comprimento negativo. Essa solução negativa a gente desconsidera. Então vai restar para a gente quem? Ó, vai restar aqui apenas x igual a 1. Essa é a solução. Então se x é igual a 1, a base aqui vai ser 1 mais 5. Que é 6, né? 6. E aqui vai ser 1 mais 3, que é quanto? 4. Então, as dimensões são 6 e 4. A alternativa 6 e 4, letra D de dado, letra D de Deus abençoe aí esses futuros federais. Mais uma vez nessa questão, né? Tá dando bastante D, né? Questão 35 aí, D de novo. Ok? Vamos embora então para a questão de número 36, ó, veja só. A Secretaria da Saúde recebeu uma carga com 360 mil doses de vacina da gripe, 180 mil doses da vacina de hepatite e 100 mil doses de vacina contra a poliomielite. Essas vacinas devem ser organizadas em freezers, contendo o maior número de vacinas possível, cada um, de maneira que todas as vacinas sejam organizadas nos freezer e que em cada freezer contemple somente um tipo de vacina. Então, o número de freezers necessário para organizar todas essas vacinas é de letra A, B, C ou D. Vamos descobrir agora, resolvendo a mais essa questão. Então, galera, vem aqui comigo no quadro. Vamos responder essa questão 36, em que perceba que isso é uma questão de MDC. Ele está falando que vai dividir 360 mil doses de uma vacina, 100 mil de outra e 180 mil de outra, né? Então, observe que ele vai dividir em freezers, tem que ser a maior quantidade possível, não pode haver sobra. Quando a gente tem que ser dividido pela maior quantidade possível, onde não pode haver sobra, significa que você tem uma questão de MDC, tá? Então, você vai fazer o MDC entre quem? Entre 360 mil, entre 180 mil, e entre 90 mil, né? 100 mil, né? Entre 100 mil. Ok? Então, o MDC entre esses valores aí. Que vai dar um número um pouquinho grande, né? Então, vamos lá. Deixa eu botar ele aqui em cima. 360 mil, né? Aqui. Bom, gente, uma dica que eu posso dar para vocês aqui é o seguinte, ó. Em vez de eu fazer um MDC entre 360 mil, 180 mil e 100 mil, eu posso fazer o MDC entre 360... entre 180, entre 100 e depois no final eu acrescento 3 zeros que aparecem em cada um, tá? Eu posso fazer isso sem problema. Isso é uma dica. Então vamos lá, eu vou fazer entre 360, 180 e 100, depois eu acrescento os 3 zerinhos. Vamos ver quanto vai dar. Olha só. Galera, isso daqui vai por 2. Vai dividir 360, que dá 180, vai dividir 180, que dá 90, vai dividir 100, que dá 50. Como dividir os 3 ao mesmo tempo, eu circulo, porque eu estou interessado no MDC, certo? Vamos por 2 novamente, ó. Vai dividir aqui o 180, que dá 90, 90 por 2 dá 45, 50 por 2 dá 25. Vou circular porque dividiu todos ao mesmo tempo, e eu quero o MDC, beleza. Vou dividir ainda por 2, mas só vai dividir o 90, ó. Que vai dar 45. Aqui eu repito, aqui eu repito. Se eu repetir número, não dividiu. Então, eu não vou circular. Porque o MDC é aquele cara que divide os 3 ao mesmo tempo. Esse não dividiu 45, não dividiu 25. Ó. Então, eu não preciso circular. Tá? Agora, eu vou por 3. Ó. Por 3, 45 por 3 dá 15. 45 por 3 dá 15. 25 dá para dividir por 3? Não, repeti. Então, se eu repetir, eu não vou circular. Porque eu quero o MDC. Agora eu vou por 3 novamente, ó. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 5, e aqui, ó, não vai dividir, eu repito. Se eu repetir o número, não vou circular. E por fim eu vou por 5, ó. O 5 vai dividir todos, ó. Vai ser 1, 1, e aqui dividiu.
Vou circular. Por fim, ó, por 5, você vai ter 1, 1 e 1. Os únicos que dividiram os 3 ao mesmo tempo foi esse, ó. 2 vezes 2 vezes 5, então vai ser o seu MDC. 2 vezes 2, 4 vezes 5 vai dar 20. 20 é o MDC entre 360, 180 e 100. Mas se eu quisesse fazer entre 360 mil, entre 180 mil e 100 mil, o MDC vai dar 20 mais esses 3 zerinhos, ó. 20 mil. Então significa que você precisa dividir de 20 mil em 20 mil vacinas, para que você tenha a mesma quantidade em cada freezer, né? Sem que haja sobra. Tá legal? Só que quantos freezers a gente vai precisar para dividir todas essas vacinas? Você vai ter que pegar as quantidades e dividir por 20 mil, né? Por exemplo, as 360 mil vacinas de gripe, quando você dividir por 20 mil, você precisa aqui de 18 freezers, né? 2 vezes 18 dá 36. Beleza? Então você precisa de 18 freezers para colocar as vacinas somente de gripe. Só que você ainda tem que pegar as vacinas ali, ó, vacina de quê? De hepatite, que são 180 mil. E vai dividir pelo MDC, que foi 20 mil, né? Tá? Quando você fizer isso, isso vai dar 9. 2 vezes 9, 18, né? 180 mil, zerou. Tranquilo? Então isso daqui, ó, isso daqui vai dar 18 mais 9, 18 mais 9, 27. E ainda falta o último lá, ó, 100 mil, dividido por quanto? Dividido por 20 mil. Que isso vai dar quanto, pessoal? Vai dar 5. 5 vezes 20 mil vai dar 100 mil. Então isso daqui zerou. Tá? Então 27 mais 5 dá um total de 32 freezers que você precisa para armazenar, para refrigerar todas essas vacinas, dividido cada um com a mesma quantidade e de modo que cada freezer só tenha uma única vacina. Beleza? Um único tipo de vacina. Então a letra C é a resposta, a letra C de casa aí. Show? Vamos embora para mais uma questão, acompanha comigo. Questão de número 37, ó. Uma ambulância saiu com um paciente com Covid-19 de um hospital no interior a 240 mil metros de um hospital de campanha em Natal. Essa ambulância fez o trajeto a uma velocidade de 80 km por hora. Se a ambulância não parou em nenhum momento do caminho e manteve a velocidade constante, o tempo que essa ambulância levou para chegar nesse hospital de campanha foi de 3.000 minutos, 180 minutos, 30 minutos, 3 minutos. Veja que as alternativas estão em minutos. Veja que a distância que foi percorrida aí por essa ambulância está em metros. Então você vai ter que fazer alguma transformação aí. Tá bom? Vamos lá. Observe que, anote os seus dados, questão 37. Vem comigo aqui, ó. Questão 37. Anota os dados. A distância percorrida, ou seja, o seu espaço, que eu chamo de S, né? O ΔS, o espaço percorrido, foi de 240 mil metros. 240 mil metros. Ele falou que gastou um tempo aí, a velocidade, na verdade, né, foi de 80 km por hora. Então, velocidade, 80 km por hora. E eu quero saber qual foi o tempo que eu gastei. Bom, pessoal, como a velocidade está em quilômetros por hora, eu vou transformar o espaço para quilômetros, né? Vou transformar os 240 mil metros em quilômetros. A gente sabe que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, não é verdade? Então, se eu tenho 240 mil metros, isso é o mesmo que 240 quilômetros. Basta dividir por 1.000. Tudo bem? Então, ó, vou aplicar velocidade média. A gente sabe que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Velocidade média, ele falou que foi 80 km por hora. O espaço já está em quilômetros, 240. E aqui eu quero saber qual foi o tempo, ΔT. Faço meio pelos extremos, vou achar então que ΔT vai ser igual a 240. Ó, esse 80 passa dividindo, né? Dividido por 80. Simplifica, simplifica. 24 dividido por 8 dá 3. 3 o quê? Horas. Por que 3 horas? Porque você está com a velocidade em quilômetros por hora. Né? Velocidade está em hora aqui. Ó. Quilômetros por hora, né? Então a unidade aqui vai estar em hora. Tá aí, 3 horas. Só que 3 horas, veja que as alternativas estão em minutos. Você vai ter que transformar.
1 hora corresponde a 60 minutos. Então, 3 horas corresponde a quanto? Meio pelos extremos, x é 3 vezes 60, que isso dá 180 minutos. Beleza, pessoal? 180 minutos, alternativa, portanto, letra B de bola, letra B de beleza, letra B de bombril. Questão 38 diz o seguinte, ó. Se a distância entre os hospitais citados na questão anterior, 240 mil metros, fosse uma linha reta e quiséssemos localizar esses dois hospitais em um mapa cuja escala é de 1 para 1.600.000, então a distância entre esses dois hospitais no mapa seria de 7 centímetros, 8 centímetros, 14 centímetros ou de 15 centímetros, né? Então, vamos responder a essa questão de número 38. Vem comigo, acompanha aqui. Vamos lá. Questão 38. Então, ele está dizendo que se a distância dos hospitais na questão anterior, a distância do hospital A até o hospital B, ele falou aí que é de 240 mil metros. Não é isso? E ele está dizendo que a escala que ele vai utilizar no mapa, a escala é de 1 para 1.600.000. Tudo bem? Pessoal, e ele quer saber qual a distância no desenho. Lembre-se que a escala é uma razão cujo comprimento do desenho é dividido pelo real. D é de desenho, R é de real. Tá bom? A escala que ele utilizou foi de 1 para 1.600.000, ou seja, no lugar do E de escala, eu vou botar assim, ó, 1 dividido para 1.600.000. Beleza? Botar assim. Aqui, ó, no lugar desse E vai ficar 1 sobre 1.600.000. E isso é igual a quem? A medida do desenho, que eu quero descobrir, dividido pelo comprimento real. O comprimento real, ele está falando que é 240 mil metros. Mas lembre-se que na escala você tem que transformar para centímetro. Porque na escala, cada 1 centímetro no desenho corresponde a 1.600.000 centímetros no real. Então você tem que transformar isso para centímetro. Mas você sabe que 1 metro, pessoal, você sabe que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, 240 mil metros vai ser igual a quantos centímetros? Basta que você multiplique por 100. Então, isso daqui vai dar 24 milhões, né? Tá? Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 2, pronto. Então, você tem aqui, ó, 24 milhões de centímetros é a medida real, tá? Então, no lugar aqui do R, aqui embaixo da medida real, você vai botar 24 milhões. Beleza. Passe esse 24 agora multiplicando 1, que isso vai ficar 24 milhões, certo? Dividido por 1.600.000. E aí isso vai ser a sua distância no desenho. Simplifica esses 3 zeros com esse, mais 2 zerinhos aqui, e você vai ter então 240 dividido por 16. Essa é a nossa distância no desenho. Quanto é que vai dar isso, pessoal? Vamos fazer a conta. 240 dividido por 16. Vai por 1, né? 1 vezes 16 dá 16. E aqui vai sobrar 8, concorda? 0. Vai por 5. 5 vezes 16 dá 80. Zerou. Então, o resultado aqui do desenho, 15 centímetros, né? Esse resultado aqui vai dar 15, o quê, ó? Centímetros. Alternativa, letra D de dado. Tá aí mais uma questão. Vamos embora para 39, penúltima questão do nosso simulado, que diz o seguinte: com o aumento da demanda nos hospitais durante a pandemia, um hospital municipal de campanha precisou ser construído na cidade de Natal. Para essa construção foram contratados 36 trabalhadores para trabalhar 10 horas por dia durante 2 meses. Se quisessem terminar a obra na metade do tempo, a quantidade de trabalhadores que o município deveria contratar a mais, sabendo que agora eles trabalhariam 8 horas por dia, era de. Então, observe que a gente está com uma questão aí de regra de 3 composta. Questão 39, uma questão sobre regra de 3 composta, tá certo? E como eu já ensinei para vocês, questão de regra de 3 composta, a gente vai usar o velho e o bom macetão, né? Velho e bom macetão. Qual é o velho e bom macetão? É o X, né?
Para usar esse xizinho aqui, gente, você precisa lembrar de identificar quem faz parte do processo, quem faz parte do produto. Lembrando que as grandezas que fazem parte do produto é tudo aquilo que você está construindo, fazendo, fabricando, reformando. Nesse caso aí, veja que ele está construindo um hospital, né? Tá? Então, está construindo um hospital. Então, o produto aqui vai ser a construção do hospital, né? Tá? Construção, ou hospital, né? Hospital. Quantos hospitais você está fazendo? Um só. Não é? Está fazendo um hospital. O resto faz parte do processo. Trabalhar faz parte do processo. As horas faz parte do processo. Ok? Os meses faz parte do processo. Então veja que ele tem. O restante aqui você tem os trabalhadores, que eu vou botar aqui trabalhadores. Ó. Você tem aqui as horas, né? Por dia. E você tem aqui os meses. Não é isso? E ele diz que para a construção foram contratados 36 trabalhadores, ó, 36. Eles trabalham 10 horas por dia, ó, 10 horas por dia, durante 2 meses. 2 meses. E ele está perguntando, se quiser terminar a obra na metade do tempo, ou seja, se a obra é para 2 meses, a metade do tempo é quanto? 1 mês. O município, a quantidade de trabalhadores, ó, quer saber quantos trabalhadores o município deve contratar mais, sabendo que agora eles vão trabalhar 8 horas por dia. Quantos hospitais eu continuo construindo? Um só. Continuo construindo um hospital. Tá? Então agora você vai fazer, ó. Multiplica seguindo o sentido da seta. Vai ficar 8 vezes x vezes 1 vezes 1. Né? 8 vezes x vezes 1 vezes 1. Isso é igual a quanto? 36 vezes 10 vezes 2 vezes 1. Ó. Veja que 8 vezes 1 vezes 1 dá 8, né? Então 8x igual. Aqui vai ficar, ó, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 10 dá 20. Então fica 36 vezes 20. Posso passar o 8 dividindo. X vai ser então 36 vezes 20 dividido aqui por 8. Se quiser eu posso dar uma simplificada, né? Vamos lá. Ó. Vamos simplificar? Vamos lá. Se eu simplificar, se eu dividir aqui o 20 por 2... e o 8 por 2, então lá em cima vai ficar 36 vezes 20 dividido por 2 dá 10. 8 dividido por 2 dá 4. Concordam? E quanto que dá 36 dividido por 4? Vai dar 4, 8, 16, 30. Peraí, 8, 16, 32 é por 9, né? Por 9. 4 vezes 9 vai dar 34. Não é isso? 9, 18, ou 36, né? 18, 9, ok? Então 9 vezes quanto? Vezes 10 vai dar 90. Tá legal? Então você precisa de 90 trabalhadores para construir esse hospital na metade do tempo. Só que tem um cuidado. Você vai marcar 90 na resposta? Não. Porque ele pediu a quantidade de trabalhadores a mais que ele deve contratar. Você já tem 36 trabalhadores. Você precisa de 90. Então você tem que contratar quantos? Faz a diferença. Ó. 10 menos 6, 4. 8 menos 3, 5. Então você já tem 36. Precisa contratar 54. Para obter 90. Então a alternativa é a letra B. É só esse cuidado que você precisa ter, certo? Letra B de bola aí é a sua questão. Tranquilo? Beleza? Vamos embora para mais uma. Vem comigo, vamos para a questão de número 40. Olha o que diz a questão de número 40. É a questão da sorte, né? Nossa última questão do simulado, do terceiro simulado digital do IAP. Acompanha aí comigo, vamos lá. Suponha que um determinado terreno tenha o formato de um trapézio retângulo de bases com 28 metros e 20 metros, delimitado como na figura 2. Esse terreno será usado para a construção do hospital de campanha citado na questão anterior. Respeitando os protocolos de segurança para a Covid-19, são implantados um leito para cada 4 metros quadrados. Considerando essa informação, podemos afirmar
que nesse hospital de campanha pode-se colocar no máximo 800 leitos, 1.000, 1.200, 1.500. Então vem comigo, acompanha aí a questão de número 40, a questãozinha da sorte, que você tem aqui, ó, um trapézio desse tipo. Ele diz que essa base mede 28, aqui mede 20, e ele está dizendo que aqui mede quanto? 200, né? Tudo isso em metros, tá, gente? Metros. Note que ele falou que em cada metro quadrado daqui, para cada 4 metros quadrados, ele vai colocar um leito. Então a gente precisa saber quantos metros quadrados tem no total aqui, né? Para saber isso, você tem que calcular a área de um trapézio, que é base maior, mais a base menor, que é 20, ó. Tudo isso multiplicado pela altura, que é 200, dividido por 2. Então a área vai ser 28 mais 20, 48, vezes 200 dividido por 2 dá 100. Então a área vai ser, ó, 4.800 metros quadrados. Mas para cada 4 metros quadrados você vai colocar um leito. Então você vai ter que pegar esses 4.800 e dividir por 4 para saber a quantidade de leito que comporta, né? Então isso vai dar 1, menos 4, zerou. Baixo 8, vai por 2, 2 vezes 4 dá 8, zerou. Sobrou aqui 2 arinhos, você põe aqui, ó. Então, no máximo, 1.200 hospitais, 1.200 leitos, né? Alternativa, portanto, a letra C de casa. No máximo, ele pode colocar 1.200 leitos, respeitando aqui essa segurança aí. Tá certo? A alternativa C de casa. E com isso a gente encerra o nosso terceiro simulado do IAP-FRN. Beleza? Então, quero ver de vocês, futuros federais, comenta aí o que é que acharam do simulado. Tava fácil, tava legal? Comenta o número de acertos. Fala aí, deixa o teu joinha, que é muito importante pra gente. Beleza? Fica com Deus. Tenham todos um ótimo descanso aí, né? E até o próximo. Valeu, galera. Até mais. Fica com Deus. Tchau, tchau.